Brasil, de fato a população negra é a mais pobre. Não porque ela é negra, é importante dizer isso, assim, não tem essa relação de que você é negro, você é pobre. Porque se fosse assim, era muito fácil, era só dar o dinheiro pra galera. É tipo quando a galera quer imprimir dinheiro pra resolver problema. Tá, então Sim. dá dinheiro ali pra aquela galera e se resolve. Não é esse o ponto. Tem um caso agora que é o Banco do Brasil. Tem até a ver com o Banco do Brasil, né? Ah, esse Muita aí é gente me bom mandou também. mensagem e falou: Luan, o Banco do Brasil vai perder 1 trilhão, né? Tem até uma matéria, eu até deixei aberto aqui, mas estão entrando, né, com uma ação contra o Banco do Brasil. Deixa eu ver se eu tô com a matéria aqui aberta. Que é. Ô, Gisele, pode ver aí? Posso, vamos Pode lá. ver? Eu acho que é melhor, porque eu fechei aqui Pra sem mim ela tá querer. bem facilzinha aqui. É que eu acabei fechando aqui. O Banco do Brasil. Na verdade foi o Ministério Público lá do Rio de Janeiro, né? Ele abriu um processo contra o Banco do Brasil de maneira completamente bizarra, alegando que o Banco do Brasil, olha que interessante, alegando que o Banco do Brasil tinha que reconhecer os prejuízos que ele causou durante o período da escravidão e, sendo assim, né, reconhecendo essa dívida histórica, ele tinha que, de alguma forma, ressarcir a população negra em relação a essa dívida histórica. E aí eu não tô achando aqui o valor fácil, É um deixa eu ver se trilhão. tem. É um Um trilhão, né? trilhão. É 1 trilhão o Olha isso valor. aqui, ó. A Que eles colocaram, manchete, né? vou ler só a manchete para o público Tá. ter ideia, né? MPF cobra do Banco do Brasil reparação por apoio à escravidão. BB informou que lançará em dezembro ações de reparação ao povo negro. Bom, primeiro que eu fiquei chocada com a informação que você me deu, né? Que as pessoas investem no Banco do Brasil. Você colocaria seu dinheiro, compraria uma açãozinha do Banco Não, do Brasil? claro que não. Nunca, Gisele. Não, Banco do Brasil, no Brasil, assim, tendo em vista a instabilidade jurídica que a gente enfrenta, para falar o mínimo, assim, instabilidade jurídica é um nome bonito que nós arrumamos para falar o mínimo sobre as condições do Brasil, que é um Estado extremamente intervencionista, um banco público, não, nunca que eu ia colocar o meu dinheiro no Banco do Brasil, não tem condição. E ainda mais, né? Porque o que pode acontecer com esse desdobramento aí? O dinheiro vai pra onde, né? Quem é? Vai, faz de conta. Eu sou um homem ali que eu me senti injustiçado por conta do Banco do Brasil aí. Eu sou de Então, família pobre. tudo isso é E... interessantíssimo, porque olha só, Ah, que foi o que começou a chamar a minha atenção, né, quando você me mostrou aqui a matéria. Bom, primeiro vamos falar de dívida histórica. Acho importante a gente fazer esse recorte. A premissa da dívida histórica é aqui, como houve o período da escravidão, logo as pessoas brancas devem alguma coisa às pessoas negras, já que os brancos foram lesados pela escravidão, aliás, os negros foram lesados pela escravidão e os brancos se beneficiaram da escravidão. Essa é a premissa que é contada pela esquerda. E aí a gente começa a ter uma série de problemas, porque isso não é verdade, não foi bem assim que a coisa aconteceu. A escravidão, de fato, lesou a população negra, é óbvio, é evidente isso. Mas a escravidão, ela era a ordem social da época. Então, assim, verdade. a ordem social é uma coisa que é de senso comum em toda a sociedade. Então, sei lá, eu acho que alguns 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 aparatos de tecnologia hoje em dia já são uma ordem social da nossa época, assim, então, se eu Então sair todo na mundo tem. rua e perguntar se: "Você tem celular?" e alguém me responder que não, provavelmente eu vou achar estranho isso, eu vou ter um estranhamento em Sim. relação a isso. Mas obviamente que aqui é um exemplo muito bobo, muito tosco, só para as pessoas visualizarem, né. Era o que era normal na época, né? Exato, era Era o que normal na era a época normalidade. ter aquilo dali. Normalidade a ponto de pessoas negras terem escravos. Exatamente, exatamente. Pessoas negras também terem escravos, Tinham né? escravos. Então, assim, às vezes o cara tinha um dinheirinho, ele comprava um escravo, e às vezes nem ele ainda estava fora dessa situação ainda por completo, ou então comprava uma alforria e comprava um escravo. Então tinha muito isso, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nem todo dono de escravo era riquíssimo. Uhum. As pessoas têm essa ideia de que todo dono de escravo tinha Tinha muito muita dinheiro. grana e tal. Mas não é uma realidade. Às vezes não, muitas vezes o dono de escravo trabalhava junto com o escravo. A diferença é que juridicamente falando, um era Ele era, escravo e o outro era o outro dono. não, exato, era o dono, enfim. Eu não estou dizendo que a escravidão não é uma coisa que evidentemente fere todo e qualquer direito humano e que deve acontecer. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou explicando a dinâmica da escravidão
que aconteceu aqui no Brasil. Sendo assim, se negros tinham escravos, se mestiços tinham escravos, que ainda tem isso, assim. Brasil não é só branco e preto, né? Não é só um cara muito branco, um cara muito preto. Não é assim que funciona. Nós temos aí toda a mestiçagem. Mas, se existe essa mistura toda, essa confusão toda, essa complexidade toda no período da escravidão, como é que eu vou olhar agora, mais de ano depois, nós abolimos a escravidão em 1889. Nós estamos em 2024. Como é que agora eu vou conseguir fazer algum tipo de reparação à população, sendo que, tem a mestiçagem, então assim, tem a miscigenação, então assim, gente que era escrava casou com gente que não era escrava, teve filho, foi tendo filho, enfim. Você não consegue nem chegar, traçar uma linha para chegar nessa pessoa que Verdade. sofreu de fato a escravidão. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é que o negro também teve escravo. Então, como é que eu calculo isso? Tipo, sei lá, e se um antepassado meu teve um escravo? Como é que eu Tem que faço para pagar receber? também, né? A minha mãe, ela é branca, meu pai, ele é negro. Como é que eu faço para pagar isso? Eu É. recebo 50% de dinheiro? Então, assim, é uma coisa que não tem sentido. Não, você não consegue fazer essa reparação. Outra coisa que é importante a gente dizer é que, com o tempo passando, isso é meio bizarro, né, em termos de Brasil, mas o próprio tempo sanou algumas coisas. Então, assim, a escolaridade da população negra aumentou em relação ao que era logo após ali a escravidão, o primeiro tempo de república, os empregos e tal. Assim, houve uma melhora da vida da população negra, primeiro, em decorrência da atuação dos primeiros movimentos negros, que eram monarquistas, que eram católicos e que promoviam de fato a escolarização e profissionalização da população negra. Já houve um movimento negro no Brasil que foi muito bom para a população negra e para o Brasil como um todo. Então, primeiro por isso. E segundo, pela própria história, assim, a economia vai evoluindo, o capitalismo vai acontecendo, e olha que a gente aqui não tem um capitalismo, né? A gente tem um capitalismo de Estado, a gente tem uma intervenção estatal muito grande. A ascensão material, você consegue atingir outras ascensões, na ascensão educacional, intelectual, cultural, enfim. Então, assim, algumas coisas são sanadas por esse processo de evolução de uma sociedade. Não por alguém te pagando um dinheiro. Sim, vai E aí, resolver. mas aí é o pulo do gato, né? O dinheiro O dinheiro que não vai, então a te pessoa que tem aí, vai cair um Pix na conta É dela? isso, porque aí eu me interessei, né? Meu Falei, Deus. opa, vai pagar? É o quê? Eu faço um cadastro e Tá pagando, eu recebo? vou aí, né? É assim que funciona? Eu sou negra, faço um 383, já vou começar com o meu CPF aqui. Isso, já ia colocar o CPF. O meu do Colocar a meu pai. conta Meu pai é Gov, né? negro Até também. coloca a conta Gov, né? Isso, entra lá. Nossa, odeio aquele portal. Mas você entra lá no portal lá do governo. É assim que funciona. E o pai e a mãe dele eram negros, tal. Meu pai é mais escuro que eu e tal. Então eu falei, opa, peraí, vou cadastrar meu pai e eu. Mas aí, olha só, são 37 entidades, dentre elas o Movimento Negro Unificado, que foi fundado por trotskistas, então assim, é um movimento extremamente marxista e existe até hoje, ele foi fundado na década de 80. Entraram algumas entidades contra o Banco do Brasil, e esse dinheiro, obviamente, vai para as entidades. Vai cair pras entidades pra elas poder fazer a A reparação. reparação! Olha. Então é só uma forma de entidades políticas, organizações políticas conseguir um Tomar dinheiro o dinheiro. público. É basicamente isso. Não tem reparação alguma. Primeiro, porque não tem como, né? Como eu expliquei Sim. anteriormente. E segundo, que ainda que fosse, partindo da premissa deles, de que seria uma reparação histórica, esse dinheiro não vai para a população, esse dinheiro vai para a entidade. Então é só uma forma de entidades políticas levantar uma grana. É só isso, é só esse o ponto. Rupiar uma grana Mas, do banco, né? não, e assim, mais uma vez, usando a pauta racial para benefício próprio. Exatamente. É só isso. Eles nunca estão preocupados com o fato do negro estar sofrendo alguma mazela. Por exemplo, aqui no Brasil, de fato, a população negra é a mais pobre. Não porque ela é negra, é importante dizer isso, assim, não tem essa relação de que você é negro, você é pobre. Porque se fosse assim, era muito fácil, era só dar o dinheiro pra galera. É tipo quando a galera quer imprimir dinheiro pra resolver problema. Tá, então Sim. dá dinheiro ali pra aquela galera e se resolve. Não é esse o ponto. O ponto é que essas pessoas geralmente estão de fato na periferia e tal, e não têm ações efetivas
públicas nessas áreas. Então, por exemplo, o marco do saneamento básico. Você não consegue privatizar essa porcaria de saneamento básico e isso impacta diretamente na população negra. Exatamente. Se eu faço o saneamento básico, então, se eu dou água encanada para esse cara, esgoto encanado para esse cara e melhora a qualidade de vida desse cara, é óbvio que aí o impacto na vida dele é muito mais positivo. Então, são essas medidas que de fato mudam a vida da população negra. Então, sei lá, se eu chego numa favela, numa periferia, eu moro até hoje em periferia, por isso que eu sempre falo muito, porque assim, eu transito muito nas duas realidades. Eu trabalho na Avenida Paulista, um dos lugares mais ricos, mas eu moro na periferia. Então, assim, Você não é boy, não, hein? Acho que você é é. boy, hein? Né, é como se eu estivesse com a cabeça nas nuvens e os pés no chão. Você é da onde, Eu Gigi? sou de São Bernardo do São Campo, Bernardo do mas São Campo? Bernardo É, do São Campo. Bernardo do Campo é boy, pô. Pô, é bom. Não, eu amo morar em São Bernardo. Eu gosto de morar a minha vida inteira eu morei lá, inclusive. Eu fui, né? Eu fui da cidade de Tiradentes, meu. Ah, Cidade Tiradentes, Aí ali é barra já é pesada. um nível abaixo aí. Uhum. Um abraço, pessoal da CT aí, É, Zona Leste, né? Zona Leste. Mas o ponto é que, por exemplo, se eu promovo dentro de favelas e periferias, escola de música, escola de arte, esse tipo de projeto esporte, gente, quando aparece lá o atleta dizendo que o esporte salva vidas, ele tá certo, é um baita de um clichê, mas ele tá certo. Quando eu promovo esse tipo de iniciativa, e esse tipo de iniciativa pode ser promovida, inclusive, pela iniciativa privada, se ela tivesse menos o pé do Estado no pescoço dela, ela poderia fazer essa parte social, toda empresa geralmente tem essa parte social. Isso é muito mais efetivo para a população negra, porque ainda que não saia de lá um músico, um artista, enfim, qualquer coisa, eu consigo apresentar algo mais elevado para essa população e eu consigo fazer com que esse sujeito que está ali dentro vislumbre novas possibilidades. Porque assim, não tem nunca como eu promover uma coisa, realmente abrir a visão das pessoas para novas possibilidades, para vislumbrar novas possibilidades. Então, se eu chego lá e falo, sei lá, a respeito de empreendedorismo, se eu ensino para o cara um curso técnico de ciência da computação, para esse cara no futuro conseguir se colocar no mercado de trabalho, enfim, eu consigo promover coisas melhores que impactam positivamente a população negra. Sim. Não com esse papo furado de reparação histórica, enfim, que não leva a nada no final das contas. Exatamente, né? Se colocar ali profissões, né? Pra pessoa aprender ou pelo menos apresentar pra ela, né? É que tem muito programa social que é tipo, sei lá, pegar garrafa e fazer cortina de pet. Pô, isso daí não vai levar a pessoa a lugar nenhum, Cara, você tem né? muita razão, é muito ruim. Não, 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 tipo, não meu, vai faz levar o quê? Não sentido, faz sentido, não né? faz sentido. Mas Você tem que. profissionaliza. Exato, profissionaliza o cara, Aí faz sim. alguma Pô, coisa pro cara. ensina uma profissão mesmo, né? Ah, marceneiro, serralheiro, Exato, alguma coisa que vai colocar dinheiro no no bolso bolso dele, dele, né? exato, porque aí ele consegue a autonomia dele. É, Mas isso não é nem de interesse que isso aconteça, né? Não é é. realizado, porque não é interessante se ter uma população tão autônoma assim. É engraçado, né? Eu vou até falar, minha irmã pode estar vendo o podcast aqui, aí ela é assistente social. Aham, Aí ela trabalha com jovens que cometeram infração e tal, né? aham. Aí ela tava lá no programa social dela, lá, os jovens pintando a parede, fazendo um desenho lá. Eu falei, ô Carla, tem que colocar eles pra trabalhar. Tem que dar profissão pra eles, marceneiro, serralheira. Ela, ai, não, você é tão besta. Mas eu falei, não é, Carla, isso daí não vai dar bandeira pra eles, não, pô. Não vai colocar Exato, dinheiro no bolso. vai ficar só pintando a parede. Fica É só, exatamente sabe? isso. Tinha tipo umas coisas que, tipo, Não, eu até acho que você é pode. bonito, né? Então, eu até acho que você pode ensinar algo pro cara, porque assim, o ser humano ele não vive só de um troço. A gente Sim, precisa da arte também, a gente precisa do belo para se expressar, enfim, para aquela coisa toda. Mas você precisa resolver problemas efetivos. E geralmente, problema efetivo é dinheiro no bolso. é, Assim, pô. você resolve isso e você. É isso, assim. Eu digo isso porque eu não tinha a menor noção do debate político e cultural. Eu sempre morei no mesmo bairro, sempre estudei em escola pública, eu estudava numa escola que a gestão era realizada pelo governo estadual, e eu nunca tive a menor ideia de todas essas coisas que eu falei aqui, assim. Eu conhecia muito por cima a sociologia, e nunca tive ideia de nada disso. Quando eu entrei na universidade pública, aí é que eu tive acesso a realmente novas coisas e pude vislumbrar novas possibilidades, que é o que me trouxe até aqui. Sim. Assim, eu tracei todo um caminho e tal para chegar até aqui, para chegar no trabalho que eu realizo hoje. Então, eu digo por mim, se eu não sabia que coisas existiam, assim, eu não tinha noção dessa realidade, e pude vislumbrar novas possibilidades quando isso foi me apresentado ainda que um pedacinho, mas eu fui atrás de mais para descobrir mais, para aprender mais.
Então significa que com outras pessoas funciona também, porque eu não sou nenhuma gênia, nenhuma deusa, não, eu não sou nada fora da média, eu sou só mais uma no meio da multidão. Então, se funcionou comigo, que sou só mais uma no meio da multidão, funciona com outras pessoas também. E é isso que o movimento negro contemporâneo não faz, não tem o interesse de fazer essas coisas, tem interesse de fazer isso, assim, essas medidas para levantar uma grana para si mesmo, para Só suas pra próprias entidades. surrupiar uma grana. E fortalecer politicamente, financeiramente, a sua própria entidade política. E na verdade efetivamente não vai não No ajuda a população, problema, né, no problema. no problema efetivo não é feito absolutamente nada. No máximo uma maquiagem.